Olá, alunos e alunas do 5º ano aí da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. A gente vai ver hoje mais uma aula de matemática, tá certo? Então, vamos ver aí o nosso assunto de hoje, não é isso? Então, ó, hoje a gente vai estudar, né, retomar as nossas medidas de massa, tá? Como a gente viu na aula anterior, né, começamos a ver medidas de massa. A gente hoje vai revisar algumas coisas e acrescentar, tá bom? Aí, mais novidades para vocês, tá? Então não saiam mais daí, tá certo? Senta aí na cadeira, pede pro papai e pra mamãe buscar aí primeiro o nosso material de hoje, tá? Nosso material de hoje é a borracha, o lápis e o caderno, tá certo? Então preparem direitinho aí o nosso material para a gente iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje fala em quê? Ela fala de estabelecer a relação entre as unidades de medidas de massa T, kg e G. Vocês conhecem o kg, né? O kg é o que? É o quilograma. E o nosso G, né? O kg aqui, ó, é o quilograma. E o nosso G é a grama. E nós vamos conhecer esse Tzinho hoje, tá bom? Converter as medidas dadas em toneladas para quilogramas e vice-versa. Converter as medidas dadas em quilogramas para grama e vice-versa. Nós vamos saber aí o que é converter, né? Vamos saber aí o que é transformar, não é isso? Essas medidas, tá? No maior para menor. Separei um esquema para vocês não esquecerem, tá certo? Vocês copiarem no caderno e levarem aí para a vida toda, que vai servir muito para as outras aulas, tá bom? Então, tem que prestar bastante atenção hoje para a gente poder aí, né, sair daqui todo mundo já sabendo de tudo, tá bom? Então, vamos lá. Medida de massa, como eu falei na aula passada para vocês, as medidas de massa surgem para auxiliar a pesagem de objetos no nosso dia a dia. Então, as medidas de massa surgiram, né, com a nossa ambição de saber o peso das coisas para podermos aí, né, saber se nós conseguimos um produto bom ou ruim, né, de uma pesagem boa, se ele pesa mais, se pesa menos, para poder estar carregando ou locomovendo para um lado e para outro aí, tá certo? Atualmente é bastante comum fazer-se compra de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como verduras, carne, ouro, entre outros. Então hoje é comum demais, né, e o habitual no caso, vender, né, produtos, né, no caso, pelo peso, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente utiliza muito a quilograma, a grama, para vender esses produtos, tá bom? Porque, como eu disse na aula passada para vocês, o quilograma é a unidade padrão para medir produtos, né? Medir o peso de produtos maiores, e a grama é a medida padrão para medir o peso de produtos menores. Também falei na aula passada para vocês sobre o que? Sobre a arroba, sobre o quilate, que são outras medidas, né? Outros instrumentos, né, utilizados para medir, né, a massa. Só que eles não são tão usuais, são usuais nas suas áreas. No caso, o quilate utilizado na mineração, né, para medir metais preciosos, né? E o arroba na agropecuária para medir, né, carne, para medir o tamanho de um pedaço de carne, que é medida em arroba, que é convertido, né, que eu falei para vocês na conversão, é convertido em quilogramas ou gramas, para a gente poder saber o peso aí no sistema internacional, tá? Então, assim, quais são as unidades de medida de massa? As que nós vamos estudar hoje. Nós estudamos a aula passada 2, só que hoje vão ser 3, tá? Então, para medir a massa, povos diferentes usavam medidas diferentes. No entanto, com o passar dos anos e com a globalização, essas medidas estão sendo cada vez mais padronizadas. Então, ele fez uma pergunta: quais são as medidas que a gente vai utilizar? Eu falei para vocês que eles unificaram, né, como eu falei na aula, no slide anterior, eles unificaram as nossas medidas, né, e deixaram, né, que 1 quilo seja 1 quilo em todo lugar do mundo, tá bom? Devido à globalização, todo mundo se juntou e deu para poder todo mundo se informar aí com cada um, para poder que essas medidas aí
né, fossem iguais. E a nossa medidas, né, do padrão do SI, como eu falei para vocês, a nossa grama, né, no caso, é a unidade padrão usada para medir a massa de objetos menores, tá bom? Temos também o quilograma, que é utilizado para medir, né, objetos maiores. No caso, feijão, né, arroz em grande quantidade. No caso, frutas, por exemplo, se a gente for medir de unidade, a gente já utiliza gramas, só não a melancia, né, que é muito grande, né, o melão também, né, mas frutas menores como uva, maçã, pêssego, são utilizados aí medidas menores, tá? Então, gramas, medidas menores, quilogramas, medidas maiores, só que nós temos também agora a tonelada, né? Que ela é indicada pelo aquele Tzinho minúsculo, tá bom? Então, a tonelada também é uma medida bastante comum, utilizada para massas muito grandes. Então, agora, a gente vai utilizar ela para massas muito grandes. Temos a grama para unidades menores, quilograma para unidades maiores e para unidades muito grandes, nós temos a tonelada, para medir navio, medir caminhão, medir várias e várias cargas, containers, aqueles containers grandes de navios. Então, medir aí coisas enormes e mais pesadas, tá bom? Então, ela é utilizada para medir massas muito grandes. Em vez de dizermos algo que tem, por exemplo, 2.000 quilos, é mais conveniente dizer que pesa 2 toneladas. Aí já é uma transformação. Eu já dei uma dica para vocês do que a gente vai fazer. A gente vai transformar, né, as nossas medidas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós temos as transformações de massa. Por que existem essas transformações? Essas transformações surgiram, gente, para poder melhorar o entendimento, certo? Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? E para facilitar, né, a medição desses objetos, tá? Por exemplo, se a gente não mede esse objeto numa massa adequada, a gente vai transformar ele para uma massa adequada ou não, vai depender do problema matemático que a gente quer. Por exemplo, a transformação de massa quer dizer o quê? 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, a cada quilo que eu tenho 1.000 gramas. Então, é mais conveniente eu falar, me dê 1.000 gramas de carne, ou eu falo, me dê 1 quilo de carne. Então, por isso que é feita essas transformações, para facilitar o entendimento, né, na hora de comprar, na hora de pesar. Mas eu posso sim utilizar 1.000 gramas. Então, a cada 1.000 gramas que eu tenho 1 quilo certo. Ou, a cada 1 quilo, eu tenho 1.000 gramas. Então, já fixem aí, já anotem no caderno de vocês isso aí, porque isso aí vocês vão ter que levar aí para a vida de vocês, para poder na hora de estar respondendo as questões. E nós temos a tonelada, que é o Tzinho que representa a tonelada, equivalendo a 1.000 quilos, né? Então, como ele é uma medida muito, muito grande, então a cada 1.000 quilos eu tenho 1 tonelada. Vamos supor que o navio pese 1.000 quilos. É melhor falar que ele pesa 1.000 quilos ou que ele pese 1 tonelada? Então fica melhor eu falar que ele pesa aí 1 tonelada, né? Sobre essas transformações. Então as transformações de massa, elas foram colocadas justamente para a gente colocar na massa adequada, né? Por exemplo, 1.000 quilos equivale a 1 tonelada. E 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. E vice-versa. As duas pesagens aí têm igual valor. Tá bom? Então, toda vez que eu falar que eu tenho 1.000, né, gramas, eu tenho 1 quilo. E toda vez que eu falar que eu tenho 1.000 quilos, eu tenho 1 tonelada. Tá bom? Então, para a gente poder aí calcular, né, para a gente poder aí saber transformar e saber quando é que a gente vai aumentar e quando a gente vai diminuir, né, eu criei aqui uma tabelinha com os 3 para vocês não errarem mais nenhuma questão quando forem fazer, tá bom? Então, vamos ver a nossa tabela aí. Nossa tabela, ela está aqui, ó.
nós temos a tonelada, o quilograma e a grama. Nós viemos do peso maior para o peso menor, né? Então, o que acontece? Quando a gente vem do peso maior para o peso menor, como eu estou fazendo a setinha para vocês, nós vamos multiplicar por 1000. Porque vocês viram lá, né, no slide anterior, que todo mundo é por 1000. Se eu tenho 1 quilograma, é 1000 gramas. Se eu tenho, se eu tenho uma tonelada, é 1000 quilos. Se eu tenho 1 quilo, é 1000 gramas. Então, toda vez que a gente for, né, passar do maior para o menor, a gente vai multiplicar por 1000. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho 1 tonelada vezes 1000, eu vou ter 1000 quilos, não é não? Eu tenho 1 quilo agora, vezes 1000, eu vou ter 1000 gramas. Então, toda vez que a gente for do maior para o menor, a gente vai multiplicar por 1000. E agora, toda vez que a gente pegar aí o menor, né, no caso agora ao contrário aqui, ó. Deixa eu pegar aqui ao contrário. A menor para o maior aqui, ó. A gente vai o quê? A gente vai dividir, tá? Então, ó, toda vez que a gente vai para o menor para o maior, a gente divide por 1000. A cada casa, a gente divide por 1000, ó. Se for de grama para quilograma, é 1000. Se for de quilograma para tonelada, também é 1000. Então, da direita para a esquerda, né, do menor para o maior, a gente divide por 1000. Do maior para o menor, a gente multiplica por 1000. Aí, vamos lá. Se eu tenho 1000 gramas, vou dividir 1000 por 1000, que vai dar 1 quilo. Não é isso? 1000 dividido por 1000 é igual a 1, né? Se eu tenho 1000 quilos e divido, né, por 1000, eu vou ter 1 tonelada também. Então, para poder chegar aí, né, para poder ter esse padrão, a gente vai dividir quando tivermos aí, né, indo do menor valor, né, da menor quantidade para maior, e vamos multiplicar quando a gente estiver vindo da maior quantidade para a menor, tá certo? Então, gravem bem este gráficozinho aqui, que vocês vão utilizar muito aí nas nossas aulas e nas outras que virão também, tá certo? Então, vou deixar um tempinho aí para vocês gravarem, copiarem aí, que nós vamos utilizar eles bastante, tá bom? Conseguiram gravar, conseguiram tirar foto aí, copiar, tá certo? Então agora nós vamos aqui passar para as nossas questões, tá certo? Muita atenção nas transformações. Então agora a gente vai transformar aí, vamos aí adaptar essas transformações. Deu para entender o que é uma transformação, o que é uma conversão? Então eu vou converter, né, para a unidade que eu quero. Ela pode ser maior ou menor, vai depender do que eu quero. Então a conversão é essa, é transformar de uma unidade para outra, para que ela fique aí no mesmo valor, tá bom? Vai mudar a quantidade porque vai mudar a unidade de medida, mas vai ser sempre o mesmo valor, as duas vão ser iguais, tá bom? Então vamos lá, ó. Escreva o número correto, vamos lá. Temos aí 3 possibilidades, nós temos 2 quilogramas ou 300 gramas ou 5 toneladas ou. Então olhem aí, vejam aí, calculem e já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá?
E aí, já conseguiram calcular tudo certinho ou não? Se não, vem aqui comigo, aguarde aí, que a gente vai resolver junto e vocês vão entender, tá bom? Então vamos lá. Escreva o número correto. 2 quilogramas ou, que agora eu vou converter em quê? Em gramas. Então vamos converter quilogramas em gramas. Vamos fazer o nosso esquema aqui do ladinho, ó. Eu tenho uma tonelada, quilogramas e a grama. Aí agora eu estou vindo da onde? Eu estou vindo de quilograma, eu estou daqui indo para cá. Então eu estou indo do maior, né, para o menor. Se eu estou indo do maior para o menor, eu vou multiplicar por 1000, não é isso? O valor que eu tiver de quilograma, eu vou multiplicar por 1000. Então vamos ver aqui, quantos quilogramas eu tenho? Eu tenho o quê? Tenho 2, não é isso, ó? Tenho 2 quilogramas. Eu tenho 2 quilogramas, ó. Então, nós vamos pegar 2 e multiplicar aí por 1000 para a gente poder saber. Eu tenho uma dica rapidinha para vocês para a gente multiplicar números de 10, 100 e 1000. O que a gente faz? A gente repete os zeros e só multiplica as unidades que não são zeros. Então, vamos lá. Quantos zeros eu tenho aqui desse lado? Eu tenho 1, 2 e 3, não é isso? Agora, quanto é 2 vezes 1? 2, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2.000 gramas. Então, eu tenho 2 quilos, né? Ou 2 quilogramas. Ou eu tenho, né? No caso. Ou eu tenho aí. Certo? Vou colocar novamente. Desculpa aí, gente. Vou colocar novamente aqui. 2.000 gramas. Então, se eu tenho 2 quilogramas, eu tenho 2.000 gramas. Vamos logo passar aqui para a próxima. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, ó, 3.000 gramas ou quilogramas. Vamos lá botar, né, o nosso esqueminha de novo, que é infalível, tá? Então, agora eu tenho grama e vou querer passar para quê? Para quilograma. Então, eu estou voltando. Então, eu tenho o quê? Se eu estou voltando, se eu estou indo do menor para o maior, eu estou agora dividindo por 1000. Não é isso? Então, vamos lá. Eu tenho 3.000, né? No caso, gramas. Estou dividindo agora aqui por 1000. A divisão, gente, também por 10, 100 mil, ela é simples. Né? Dá pra gente poder fazer por uma dicasinha. Então, o que acontece? A cada zero que eu tirar, né, de um lado, né, no caso do divisor do dividendo, eu vou tirar de um e eu também tiro do outro. A cada zero que eu tirar de lá, eu também tiro daqui. Então, vamos tirar todos os zeros e agora vamos dividir. 3 dividido para 1, eu tenho 3 coisas dividido para uma pessoa, no caso, é o mesmo 3, né? Então, 300 gramas ou 3 quilogramas, tá? Então, no caso, eu saí de grama e fui para quilograma, então eu fiquei com 3 quilogramas, tá certo? Deu para entender? Viu como fica mais fácil? Rapidinho a gente consegue resolver. 5 toneladas ou quilogramas. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar lá. Apagar aqui esse pedaço aqui, né? Não tá pagando, mas a gente faz aqui embaixo, ó. Então, vamos fazer nosso esquema bem aqui. T, K, G e G, né? Vamos lá. Ele quer ir de tonelada para quilograma. Então, ele tá vindo assim, ó. Se ele tá vindo assim, ele vai multiplicar por 1000. Por que ele vai multiplicar por 1000, pessoal? Porque ele está vindo do maior para o menor. Então, lá naquele esquema lá que eu mostrei para vocês, né? Ele vai vindo do maior para o menor, né? Vou até mostrar grande para vocês aqui de volta, ó. Ele está indo do maior para o menor, né? Então, ele vai multiplicar aí, ó, por 1000. Não é isso? Então, vamos voltar aqui de novo. Quando a gente multiplica por 1000... Então, é 5
vezes o número 1000, que no caso vai ser o quê? 5.000 quilogramas. Aqui 3 quilogramas e aqui 2.000 gramas, tá? Então, 2.000 gramas, 3 quilogramas e 5.000 quilogramas aí nas nossas conversões. Como eu falei para vocês, eles são valores iguais. Tanto um quanto o outro é o mesmo peso, tá bom? Agora vamos lá. Converta as unidades abaixo em tonelada ou quilograma. Então, se eu tiver tonelada, eu vou converter em quilograma. E se eu tiver quilograma, eu vou ter que converter para tonelada, tá bom? Então, observem a questão, resolvam e já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Tá fácil? Foi rapidinho para fazer? Ou não? E aí, como é que fica? Então, vamos aí responder juntos, né? Para quem não respondeu, para podermos aí ficarmos craque e responder tudo aí na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, tonelada e quilograma. Nós podemos utilizar a nossa tabela, né? Para a gente poder fazer tonelada, quilograma. Não vou botar grama porque a gente só vai utilizar a tonelada e a grama. Então, ó, se eu fizer assim, eu vou multiplicar por 1000. E se ele vier ao contrário, né, eu vou dividir aí por 1000, tá? Então, de tonelada para quilograma eu multiplico e de quilograma para tonelada eu divido. Então, bora lá. Eu tenho 30T, eu tenho 30 toneladas. Então, se eu tenho 30 toneladas, eu vou transformar ou em quilograma ou tonelada. Se eu tenho tonelada, eu vou transformar em quilogramas. Então, quilogramas eu tenho o quê? Se eu tenho 30 toneladas, para passar para quilograma, eu vou fazer o quê? Vou pegar meus 30, multiplicar por 1000. Como é que a gente faz? Pega todos os zeros e multiplica só os números que estão aí, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 3 vezes 1, 3, então eu fico com 30.000 quilogramas, tá bom? Entenderam direitinho? Vamos passar agora para a próxima. Eu tenho agora aí 3.000 quilogramas, então eu estou vindo o quê? De quilogramas para tonelada, não é isso? Então eu vou dividir aí por 1000. Então bora lá. Tenho 3.000 dividido por 1000. Como eu falei para vocês, na divisão, se a gente tem zero tanto no divisor e no dividendo, a gente vai o quê? Cortar de um por um, né? Cada zero que eu corto de um lado tem que cortar do outro. E agora vamos dividir. 3 dividido por 1 vai dar igual a 3, então eu tenho o quê? 3 toneladas. Beleza? E por último, eu tenho 60.000 quilos, né? Então eu estou vindo de quilograma, né? No caso, ó, para tonelada. Então eu vou dividir aí por 1000, tá? Então, 60.000 dividido por 1000. Vamos lá, se eu corto um zero aqui, eu corto um também. Outro zero, outro também. Outro zero, outro também. Ficou agora 60 dividido por 1. Que no caso, todo número divisível por 1 é o próprio número. No caso, eu tenho aqui 60 toneladas, tá? Então, de 30 toneladas é a mesma coisa de eu ter 30.000 quilos. 3.000 quilos é a mesma coisa de eu ter 3 toneladas. 60.000 quilos é a mesma coisa de eu ter 60 toneladas. Beleza? Todo mundo entendeu?
Então vamos aí para a nossa próxima questão. Converta as unidades abaixo em quilogramas ou grama, tá? Então quem tiver em grama, a gente vai converter para quilogramas, e quem tiver em quilogramas, a gente vai converter em gramas, tá bom? Então, vamos lá, ver direitinho, já eu trago a resposta para vocês. Bora lá? E aí, conseguiram resolver? Então vamos lá. A conversão agora ficou bem simples, não é isso? Então vamos converter agora. Se for quilograma, nós vamos colocar grama. E se for grama, quilograma. Então eu tenho 3.000 quilos. Desculpa, 3.000 gramas. Então eu tenho quilogramas. E a grama, se for assim, eu vou multiplicar por 1.000. E se for ao contrário, né? Eu vou dividir por 1.000. No caso aqui, é grama em quilograma, eu vou dividir por 1.000. Então vamos lá. Três mil dividido por 1.000, eu vou cortar os zeros, né? 3 dividido por 1 vai ser 3, né? Próprio 3, então eu vou ter 3 quilogramas aqui, não é isso? 4 quilos. Como eu falei para vocês, a cada 1 quilo eu tenho 1.000 gramas. Se eu tenho 4 quilos, eu vou multiplicar, né? Então, 4 vezes 1.000 vai dar igual a 4.000 gramas. Se eu tenho 50 quilos, transformar em grama a mesma coisa. 50 vezes 1.000 vai dar 50.000 gramas. E eu tenho 55 gramas, vou transformar aí para quilogramas, que a gente vai o que? Dividir por 1.000. Dividido por 1.000, nós vamos cortar os zeros que nós temos de um lado do outro, que vai dar 55 aí quilogramas. Não é isso? Deu para entender, gente? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá certo? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!